Existe um motivo pelo qual o mundo inteiro corre atrás do dólar. Mas o mais curioso é que esse poder não nasceu naturalmente. Ele foi construído. E talvez de uma forma que pouca gente percebe. Agora me responde uma coisa. Se o dólar não tem mais ouro por trás, por que o mundo inteiro ainda usa? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque para entender isso, você precisa voltar no tempo. Lá para 1776, quando os Estados Unidos ainda estavam nascendo como país, e a verdade é que o começo não teve nada de grandioso. Na prática, eles estavam quebrados. Sem dinheiro forte, sem organização, sem credibilidade, era um cenário caótico. Cada estado funcionava quase como um país diferente. Usavam moedas estrangeiras, não faziam dívidas e não existia nenhum padrão real. Agora, imagina tentar construir uma economia assim. Não tinha como dar certo. E foi nesse momento que surge uma das figuras mais importantes dessa história, Alexander Hamilton. Ele enxergou algo que ninguém estava enxergando. Sem confiança, não existe dinheiro. E sem dinheiro confiável, não existe país forte. Então, em 1790, ele propõe algo que muita gente foi contra. O governo federal assumiria as dívidas dos estados. Na prática, ele estava unificando o sistema financeiro e criando algo muito mais importante, confiança. Um ano depois, em 1791, nasce o primeiro banco dos Estados Unidos e, pela primeira vez, o país começa a dar sinais de organização. Mas calma, isso não resolveu tudo. Na verdade, os próximos 100 anos foram um verdadeiro caos financeiro. Crises em 1837, 1873, 1893, bancos quebrando, pessoas perdendo dinheiro e um sistema totalmente instável. Era como se o país estivesse crescendo, mas o sistema financeiro estivesse sempre atrasado. E isso criou um problema gigante, porque uma economia forte não sobrevive sem um sistema sólido. Então, em 1907, tudo chega no limite. Uma crise gigantesca explode, bancos quebrando em sequência, pessoas correndo para sacar dinheiro, desespero total. E é aqui que acontece algo que parece até roteiro de filme. Quem salva o sistema não é o governo, é um único homem, J.P. Morgan. Ele usa sua própria fortuna, organiza reuniões com banqueiros, injeta dinheiro no sistema e evita um colapso completo. Agora, para pensar nisso, um país inteiro, dependendo de um único banqueiro, isso acendeu um alerta gigante e deixou claro que o sistema era frágil demais. E foi aí que veio a decisão que mudaria tudo. Em 1913, nasce o Federal Reserve, o Banco Central Americano. A ideia era simples, criar estabilidade. Mas na prática, isso deu ao governo um poder enorme, controlar juros, regular bancos e principalmente criar dinheiro. E isso muda completamente o jogo, porque agora o dinheiro não depende só de algo físico. Ele passa a depender de decisões. E logo depois, o mundo entra em guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Europa entra em colapso financeiro e os Estados Unidos fazem o contrário. Crescem, produzem em massa, vendendo para países em guerra e, mais importante, emprestando dinheiro, eles deixam de ser um país endividado e se tornam o credor do mundo. Mas em 1929, o sistema quebra de novo. A Grande Depressão, uma das maiores crises da história. Milhões de pessoas perdem tudo e o governo precisa agir. Em 1933, o presidente Franklin D. Roosevelt toma uma decisão extrema. Ele proíbe a população de possuir ouro. Isso mesmo, o ouro passa a ser controlado exclusivamente pelo governo. Agora pensa no impacto disso. Se o governo controla o ouro, ele controla o dinheiro. E poucos anos depois, o mundo entra em outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. A Europa é destruída novamente. Economias inteiras colapsam. Mas os Estados Unidos saem mais fortes do que nunca, mais ricos, mais industrializados e mais influentes. Então chega o momento mais importante dessa história, 1944, o Acordo de Bretton Woods. Ali, o mundo basicamente decide o seguinte: o dólar será a moeda global, outras moedas passam a depender dele e o dólar será ligado ao ouro. Isso cria algo poderoso, confiança global, porque agora o dólar não é só papel, ele representa ouro.
E isso transforma os Estados Unidos no centro financeiro do planeta. Mas essa história tem um ponto de virada. E ele acontece em 1971, quando o presidente Richard Nixon toma uma decisão que chocou o mundo. Ele encerra o padrão ouro, o dólar deixa de ser convertido em ouro e vira uma moeda fiduciária, ou seja, sem lastro, baseada apenas em confiança. Agora pensa comigo, esse deveria ser o momento do colapso, mas não foi. O mundo continuou usando o dólar. E é aqui que entra uma das partes mais estratégicas dessa história. Os Estados Unidos fazem um acordo com a Arábia Saudita e o petróleo, que é uma das coisas mais importantes do mundo, passa a ser vendido exclusivamente em dólar. Agora tudo começa a fazer sentido. Se todo país precisa de petróleo, todo país precisa de dólar, isso cria uma demanda global constante e garante a sobrevivência do sistema, mesmo sem ouro. E é aqui que nasce o verdadeiro poder. Os Estados Unidos passam a ter uma vantagem que nenhum outro país tem. Eles podem emitir dinheiro. E o mundo inteiro absorve isso. Podem financiar guerras, expandir sua economia e influenciar outros países. O dólar deixa de ser só dinheiro. Ele vira uma ferramenta de poder global. Mas isso não vem sem custo. A dívida cresce e continua crescendo. Crises acontecem. 2008, com o colapso financeiro global, de 2020, com a maior expansão monetária da história. E a pergunta começa a surgir cada vez mais. Até quando isso se sustenta? Hoje, o cenário começa a mudar. Alguns países tentam reduzir a dependência do dólar, o ouro volta a ganhar força e novas alternativas aparecem, como as criptomoedas. O sistema ainda está de pé, mas pela primeira vez em muito tempo, ele começa a ser questionado, e isso leva a uma reflexão importante. O dólar é forte porque tem valor ou porque o mundo acredita nele? Porque no final das contas, todo o sistema financeiro baseado em papel depende de uma única coisa: confiança. E quando a confiança muda, tudo muda junto. O dólar não chegou até aqui por acaso. Ele foi construído, protegido e, ao longo do tempo, imposto ao mundo. Mas a grande pergunta agora é: esse império continua? Ou estamos vendo o começo do fim? Se você quer entender como o dinheiro realmente funciona e enxergar o que a maioria não vê, se inscreve no canal, porque aqui você aprende o jogo de verdade